Sejam todas bem-vindas para nossa segunda aula do projeto Verão Mais Magra. Lembre-se, hein, que o corpo do verão se constrói antes, no inverno, se bem que já não é tão inverno assim, mas a gente tem que se preparar antes. Então, projeto Verão Mais Magra. Quem não assistiu a primeira aula, volta lá, assiste, porque tudo tá linkado. Os temas estão abordados, eles estão conectados um com o outro. Ainda temos a terceira aula, tá? O método saúde blindada, emagrecimento, agora com essa conexão, projeto Verão Mais Magra, está voltado para facilitar o emagrecimento. O meu nome é Fabiane, eu sou nutricionista e sou apaixonada em manter a saúde, em esse emagrecimento com saúde, esse emagrecimento saudável, esse estilo de vida que vai tornar tudo bem mais fácil aí, tá bom? Projeto Verão Mais Magra. Vem comigo que a gente vai conversar nessa segunda aula um pouco mais íntimo. Hoje a gente vai falar de dos hormônios, o que nos favorece o emagrecimento, quais os hormônios que nos ajudam e que dá aquele empurrãozinho, assim, que você começa nos primeiros segundos dias, você já fala, opa, alguma coisa tá diferente aqui e eu já tô sentindo que vai funcionar. Eu sou um pouco como vocês, assim, sabe? Eu também passei por tudo isso. Eu também fiquei na dúvida. Eu também escutava dizer que light, diet, integrais. Como eu contei minha história ontem, eu sou um pouco assim, entende? Eu também estou na busca. Eu também, quando levanto às 5:30 da manhã, penso, só hoje, não precisa ir na academia. Entendeu? Eu não sou assim, não consigo ficar sem ir na academia e Deus o livre se eu não pegar um hotel que tenha academia. Não, eu faço por obrigação. Então são 5 vezes na semana, às vezes 4, às vezes 5, às vezes 4, mas assim, devagar e sempre. A dieta é a mesma coisa. Eu também sentia essa dificuldade. Escutava uma coisa ali, escutava outra aqui, escutava que esse alimento era bom, esse aqui tinha que comer de 3 em 3 horas. Eu passei por muito tempo. Na verdade, eu ficava cuidando no relógio. Vocês já passaram por isso? Ficar cuidando no relógio para não deixar o metabolismo desacelerar. Ficava cuidando. Então eu achava que eu tinha que comer de 3 em 3 horas para o meu organismo não desacelerar. Pensa. Entendeu? Então eu achava assim que eu tinha que comer para ir para academia. Tinha que comer, porque se eu não comesse, eu ia perder massa magra. Não ia dar certo o meu emagrecimento. A minha vontade de mudar, a minha composição corporal era a ponto de eu obedecer o script. O que me passavam eu queria obedecer. Fazia tudo certinho. Então, quer dizer, eu sou como vocês. Só que o que aconteceu? Com a minha intolerância alimentar que eu contei pra vocês lá na primeira aula, então quem não assistiu, assista. Aí contei a minha história. Eu comecei a perceber que alguns alimentos mudam completamente a nossa composição corporal. Mudam completamente, assim, você olha no espelho, é de dentro para fora, é visível. Então, assim, eu comecei a estudar, eu acabei me formando nutricionista e estudando, mas sempre assim, cuidando também de mim. Tudo que eu falo, eu faço. Exatamente como eu falo para vocês, eu faço comigo. Então, o exercício, a dieta, a suplementação, a higiene do sono, os meus cuidados com as quantidades de alimento e que tipo de alimento eu vou comer, tudo que eu falo, eu faço. Então, eu tenho as mesmas dificuldades. O que acontece? O que eu descobri? O que eu encontrei? Que maneira eu encontrei de mudar? Eu vi que, estudando também, fazendo a minha pós-graduação, eu vi que
Quando eu como alimento baixo em carboidrato, eu não ativo a insulina. E a insulina é justamente esse hormônio liponeogênese, então, que faz criação de novas gorduras. Liponeogênese. Gênese na Bíblia é criação. Então, criação de novas gorduras. Então, quando eu como alimentos baixos em carboidrato, amido, né? Que são os cereais, as leguminosas, enfim, arroz, feijão, milho, banana, macarrão, pão, bolo, né? Os lácteos também contêm bastante carboidrato. Então, quando eu vejo e priorizo na minha alimentação alimentos baixos em carboidrato, eu não solicito esse hormônio insulina. Eu não solicito a insulina. Então, a insulina, ela vai ficar baixinha. E se eu tenho uma insulina baixa, aumenta outros hormônios que vão estar fazendo o papel de lipólise. Por exemplo, o glucagon, secretado aonde? No pâncreas, exatamente ali no mesmo lugar onde secreta a insulina. São dois hormônios que é como a dança da cadeira, quando um tá baixo, outro tá alto, quando um tá baixo, outro tá alto. E o glucagon, geralmente, ele tá alto à noite. À noite. Por isso porque a nossa insulina tá baixa, porque eu imagino que você não coma à noite, né? Então a gente não come à noite. Via de regra, não deveria comer à noite. Então a gente não come, a insulina fica baixinha. Quando ela tá baixinha, a glucagon aumenta. Por isso que de manhã você se sente mais sequinha, a barriga mais murchinha. Sente que o teu corpo fica mais retido, assim, é menos retido. A aliança fica mais soltinha. E na balança, às vezes dá 2, 3 quilos de diferença. 2, 3 quilos de diferença do que durante o dia. Porque o glucagon tá alto, fazendo lipólise, fazendo quebra de gordura. E a insulina tá baixa. E o que eu posso fazer para que isso continue, Fábio? O meu café da manhã. Se eu acordar com fome, fome real, eu vou comer alimentos baixos em carboidrato. Minha insulina não vai subir e eu continuo com o glucagon alto. Eu continuo em cetose, eu continuo fazendo lipólise, eu continuo quebrando gordura. Agora, se de manhã eu já como um pãozinho integral, um mamãozinho com aveia, um melzinho, um leitinho desnatado, adoçante, tudo isso, absolutamente todos esses alimentos que eu falei, vai ativar sua insulina. Aí ativa, você acha que fez um café da manhã, ok, mas já ativa a insulina e o glucagon abaixa. Aí o que vai acontecer? O teu almoço você vai sentir mais vontade de carboidrato, de novo. E 3 horas da tarde, de novo. E se você resistir, comer um almoço, tipo folhas e um peitinho de frango, enfim, uma carne e uma salada, tudo bem. Mas no café da tarde, ali por 5, 6 horas, você vai sentir muita vontade de carboidrato. Vai sentir muita fome. Vai ter muita necessidade. Você fala, não, de manhã eu não tenho fome, mas de noite, de manhã eu não tenho fome, mas de noite, é por isso. Porque você já vem errando lá do começo, tá? Então, assim, acertando no primeiro dia que você tem o resultado no segundo, e no terceiro, e no quarto, e assim sucessivamente. Então, eu preciso cuidar do meu café da manhã para eu ter um bom jantar, um bom resultado no jantar. O meu café da manhã, ele tem que ser ovos, bacon, abacate, coco, alimentos baixos em carboidrato, se eu estiver com fome real. Mas amanhã eu vou estar falando melhor dos alimentos, tá? Hoje é só uma pincelada do que a gente vai estar falando amanhã, tá? Sobre alimentos. Hoje eu quero focar nos hormônios. Então, Fábio, me fala de novo da insulina. Se eu tenho uma insulina mais baixa, o que vai acontecer? Vai aumentar, sabe o quê? Testosterona. Aumenta a sua testosterona. Quem já está em low carb, quem já faz bicho de planta, enfim, até uma dieta carnívora, sabe o quanto aumenta a libido, o quanto aumenta a massa magra, o quanto você seca rápido. Amanhã eu vou estar falando melhor dos alimentos, dessas estratégias, tá bom? Então, assim, aumenta bastante testosterona. E se eu tenho mais testosterona, eu tenho mais massa magra. E se eu tenho mais massa magra,
queima mais gordura, porque a massa magra tem uma taxa metabólica basal muito mais forte do que a da gordura. A gordura, minha taxa metabólica basal fica desacelerada, digamos assim, tá? Eu tenho uma taxa metabólica basal fraca. Agora, se eu tenho mais músculo, o músculo queima a gordura. O músculo, quando você tem mais músculo no corpo, você queima caloria até dormindo, até deitada, isso é verdade, tá? Então, quando eu tenho menos insulina, eu tenho mais testosterona. Homens que têm a circunferência da cintura aumentada, que têm aumento de peso, testosterona é lá embaixo, libido é lá embaixo. Até na fertilidade está comprometida, tá? Por quê? Porque da insulina, resistência à insulina, uma insulina muito alta, a testosterona fica baixa. E mulher, Fábio, mas o testosterona não é só o hormônio do homem? Mulher também tem testosterona, bem menos, mas tem também. E precisa não só para a parte sexual, não só para a libido, mas também para a construção de músculo. Então, se eu tenho músculo, eu tenho osso. Lembre-se disso. Se eu tenho músculo, eu vou ter ossos. Osteoporose, osteopenia. O meu osso, ele vai se regenerar e ele vai se auto-regenerar, porque ele tem osteoblastos e osteoclastos. A construção e a destruição, a construção e a destruição. Isso acontece todo dia. Se não tem músculo para segurar o osso, o corpo é inteligente. O osso para de se regenerar. Porque eu não tenho músculo, eu não tenho massa magra. E daí começam os problemas de ossos. Então eu preciso de testosterona, eu preciso de músculo. Outra coisa, risco cardíaco. Risco cardíaco, o coração é o quê? Um músculo dependente de testosterona, dependente desse hormônio importantíssimo para manutenção e homeostase da vida. Memória criativa, cérebro, pensamento, construção de palavras. Você não titubia no que está falando. Você tem dimensão a amplitude, a dimensão do espaço. Se você tem testosterona, você não bate com o braço, bate com a perna, não bate o para-choque do carro. Então, assim, precisa essa amplitude. Testosterona faz isso. Memória criativa, vontade de ir e vir, fazer as coisas. Testosterona. Eu tenho testosterona, eu vou ter também progesterona, eu vou ter pregnolona, eu vou ter cortisol. Então, esses são hormônios precursores, hormônios que vão fazer com que você tenha a homeostase. Tudo isso eu vou estar explicando para vocês. Para cada aula um tema. No método Saúde Blindada e Emagrecimento 2.0, dentro desse projeto Verão Mais Magra, a gente vai ter aulas de, por exemplo, interpretação de exame. Então, se eu consigo interpretar meu exame, eu consigo ter um diálogo com o médico de igual para igual. Eu falo, eu pergunto, eu sei o que ele vai falar, qual é a resposta, e daí a gente entra num consenso de tratamento. Entendeu? O que você tem que entender dos seus exames, você que tem que entender dos seus hormônios, das suas vitaminas, dos seus minerais, do seu corpo e da sua saúde. Você tem que ser o seu médico, a sua nutricionista. A gente vai estar falando mais disso amanhã. Direcionamento de alimento, de como eu chegar no meu peso, porque eu também tinha essa dificuldade. E quando eu fiz a low carb, quando eu entrei numa dieta baixa em carboidrato, quando eu vi a ação dos meus hormônios, de um dia para o outro, de 2 dias, de 3 dias, de 4 dias, eu vi que fui secando. Porque quando eu como carboidrato, a insulina faz com que a minha gordura esteja armazenada. A insulina armazena, ela é anabólica. O carboidrato, ele é armazenado em forma de gordura, tá? Todo carboidrato, quando cresce, ele quer ser um triglicerídeo. Então, primeiro é o carboidrato, depois vira glicose, depois triglicerídeo e depois é armazenado em forma de gordura. Sim, todo carboidrato. Ah, mas e os bons, Fábio? Também. Amanhã a gente vai estar falando bem certinho dos alimentos. E quando eu como
bichos e plantas, as carnes, os vegetais, né, saladas, ovos, enfim, tudo que é de origem animal e vegetal, não armazena. Não me diga assim. Não armazena. A picanha que você come, o cupim, a costela, enfim, a carne que você come, não vira aminoácido no nosso corpo. Quando é quebrado pelas enzimas estomacais e não é armazenado. É para o cabelo, para a unha, para os tecidos todos, para os órgãos todos, e não é armazenado. Então, se não é armazenado, eu fico, além de ficar saciada por mais tempo, eu não preciso comer toda hora, não é armazenado, então o que reina não é a insulina. O hormônio que vai reinar nesse caso, da low carb, né, do bicho planta, enfim, dos vegetais e das carnes, é o glucagon, que quebra a gordura. Então o glucagon, quando ele precisar de energia, já que não armazena, ele vai na estocada no nosso corpo. Então ele queima a gordura, ele ajuda a queimar a gordura, tá? Então amanhã, na terceira aula, a gente vai estar falando melhor dos alimentos que favorecem os seus hormônios para o emagrecimento, que favorecem esses hormônios como leptina, hormônio da saciedade, grelina, né? O hormônio da fome, insulina, hormônio que armazena, né? Hormônio liponeogênico, que faz criação de nova gordura, esse hormônio anabólico, tá? E vamos falar também do glucagon, hormônio catabólico, né? Que quebra a gordura, já que estamos falando de emagrecimento. Amanhã, na terceira aula, vamos falar dos alimentos que nos favorecem ao emagrecimento. Faça seu comentário aqui embaixo, eu vou tentar responder todos, tá? E faça seu comentário, sua pergunta, o que você tá achando dessas aulas, já que hoje já é a segunda aula. E venha para o Instagram também, né? Toda manhã, segunda, terças e quartas, às 8 horas, a gente tem live falando de hormônios, falando de tireoide, falando de pâncreas, falando de adrenais, falando de alimentos, de vitaminas, de minerais, de macronutrientes, de micronutrientes, de insônia, obesidade, diabetes, doenças autoimunes, tá? E de emagrecimento. Lembre-se que agora é o momento de você ter um verão mais magro, né? Projeto Verão Mais Magra. Vem comigo, amanhã, a terceira aula. Um beijo e até lá!